Olá pessoal, tudo em riba? Vamos continuar os nossos estudos aqui então da contabilidade? Gente, recapitulando então a nossa última aula, descobrimos que existem livros contábeis que registram informações da contabilidade, para no final montar os relatórios contábeis, como o balanço patrimonial. Um desses livros é o livro diário. Então, o livro diário ele apresenta por dia as movimentações contábeis. Beleza, mas tem um pequeno problema no livro diário. Imagina se eu olhar a conta caixa de uma empresa. O balanço patrimonial aparece lá, caixa 50 mil. Eu quero saber o que entrou e saiu daquele caixa, quais foram os débitos e os créditos daquela conta caixa. Aí eu teria que olhar dia a dia naquele mês que eu estou tentando descobrir o que aconteceu, quais são as entradas e saídas, para verificar débitos e créditos dia a dia. Eu teria que ficar caçando lá dia a dia. Ah, no dia primeiro teve movimento do caixa? Opa, teve. Qual? Ah, teve um débito aqui, um crédito aqui. No dia 2, ah, não, no dia 2 só usou a conta banco, não usou a caixa não. No dia 3, eu teria que ficar olhando e a possibilidade de erro, o trabalho ia ser gigante. Só que para facilitar isso, existe um outro livro contábil, que é o livro Razão. Então, como saber o detalhe das contas contábeis? Utilizando o livro Razão. O que seria esse livro Razão? E aqui vem um exemplo, tá? Então, como o livro diário, existia antes o livro físico, ficava escrevendo toda a movimentação da conta. Então, os contadores tinham o trabalho de olhar o que aconteceu no dia e separava as movimentações por conta. Por exemplo, no dia 1 teve um lançamento na conta caixa, estoque, contas a receber, fornecedores. Então eu criava um livro razão para cada conta contábil e mostrava nele, explicando nele, quais foram as movimentações, os débitos e créditos. Tá? Igual essa imagem aqui em cima, aqui, ó, o rei do clima. Então eu tenho uma conta contábil e eu vou ter a data dos movimentos, um histórico parecido com o livro diário, só que aí eu vou ter valores de débitos e valores de crédito. Eu não preciso agora colocar a conta, porque é um relatório por conta contábil. Cada conta tem o seu relatório. Então aqui os débitos e créditos referem-se somente à conta, está escrito aqui, ó, caixa geral. Então somente a conta caixa geral que é essa movimentação. Tá? Um exemplo aqui, um outro exemplo aqui para a gente verificar. Outro livro razão aqui, extraído do sistema. Eu vou ter várias contas contábeis, então cada conta contábil eu coloco o seu livro razão. Então na conta caixa geral, quais foram os débitos e os créditos, cada conta de banco, quais foram os débitos e créditos. E aqui em cima temos um razão analítico que eu falo, olha, eu tenho a data do movimento, o histórico, como o histórico do livro diário, valor de débito e valor de crédito, e vou colocando também o saldo que ficou na conta. Então, o livro Razão, nós temos quais informações? Dia do lançamento, histórico e valores de débitos e créditos. Vou ter o saldo inicial e o saldo final. Nesse caso, eu quero saber, olha, minha conta começou com o valor de R$ 1.000 de débito e no final do mês fechou com 1.200. O que aconteceu? Qual foi essa movimentação? Opa, olhando o livro Razão, eu sei que teve uma movimentação de 500, uma entrada de um depósito de 500, e eu fiz um pagamento em cheque de R$ 200. Por isso que essa diferença de 200 aqui. Na verdade é 300, que está um pouco ruim aqui na imagem, mas aumentando aqui dá para ver que é 300. Então, teve 1.000 de débito e fechou a 1.300. Tá? Esse erro que deu agora acaba sendo um exemplo da importância do livro Razão. Vamos supor que tinha 1.200 ali. E aí eu vou olhar, opa, teve um depósito de 500 e um cheque descontado de 200, está dando 1.200, está errado isso. Então, tive um erro na contabilidade que eu preciso resolver. Como que eu descobri esse erro? Olhando o livro Razão. Beleza? Vamos ver na prática então como é que isso funciona? Então, rapidamente, vamos voltar para o nosso arquivo Excel que nós usamos na última aula. Tá? Então, aqui é o livro diário da nossa última aula. Tivemos impacto, olha, no contas a pagar, máquinas e equipamentos, terrenos e capital social. Como que ficaria a montagem do livro diário, então? Do livro Razão? O livro Razão, então,
Primeira coisa, qual conta estamos modificando? Vamos fazer o exemplo do contas a pagar, que é uma conta que nós sabemos que teve duas movimentações. Então eu vou falar, olha, vamos explicar o contas a pagar. Primeira coisa, qual que é o saldo inicial da conta? Eu vou olhar no meu balanço, olha, o saldo inicial é 45 mil. Então, 45 mil, contas a pagar é um crédito, é um passivo, então 45 mil aqui. Ok, o que aconteceu no contas a pagar para sair de 45 mil e ir para 77.500? Então, no livro diário, nós temos duas movimentações que impactaram contas a pagar. Então, eu vou colocar, olha, no dia 1º, dia 1/2, eu vou colocar a data inicial de 2021. Aconteceu essa movimentação aqui, compra de computador a prazo. Então, eu coloco o histórico. E o que aconteceu aqui? Foi um débito ou foi um crédito? Opa, foi um crédito no contas a pagar. Então, eu coloco esse valor aqui no razão de 2.500. Tive mais alguma coisa que impactou meu contas a pagar? Então, eu vou olhar aqui e falo, olha, eu tive mais uma movimentação aqui. Compra de terreno. Dou Ctrl C aqui, o Ctrl V aqui. Que dia que foi isso? Opa, dia 5/2. Então, eu coloco no meu livro razão o dia 5/2. Foi um débito ou foi um crédito? Opa, foi outro crédito aqui de 30 mil. Então, eu coloco o crédito de 30 mil. E aí, o saldo final, eu vou somar toda a minha movimentação. Aqui eu só tive crédito. Se eu tivesse débito, eu ia somar os créditos e subtrair os débitos. Então, 77.500. Então, olha que interessante agora. Agora, se eu olhar no balanço patrimonial, eu tenho informando, olha, eu tinha 45 mil, passou para 77.500. Por quê? Eu consigo olhar o livro razão e falar, olha, porque eu comprei um computador a prazo, tenho essa dívida nova, e comprei um terreno, uma parte a prazo, então tenho essa nova dívida. Então, esses relatórios, esses livros se complementam a informação. Um mostra o estado da arte, que é a fotografia da empresa, a empresa está assim, com essa dívida. O livro diário mostra, olha, no dia 1º eu tive essas movimentações, e o livro razão mostra, olha, as minhas dívidas aumentaram por conta disso, disso e disso. Então, um acaba detalhando o outro. Isso, a união da análise dessas informações é feita por uma auditoria, por exemplo, para verificar se os relatórios contábeis condizem com a realidade e também facilitam uma análise aí administrativa para a tomada de decisões em geral. Beleza, pessoal? Mas aqui nós temos um probleminha ainda. Imagina eu querer verificar se realmente isso aconteceu. Na prática, eu vou ter que fazer o livro razão um por um para analisar algum problema ou verificar qual seria o saldo final do meu balanço. Isso daria um grande trabalho. Então, existe uma ferramenta que vai facilitar essa nossa vida. Nós vamos ver na nossa próxima aula. Beleza? Bons estudos, pessoal, e até lá!